Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A você também, querido internauta que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, que o Senhor possa te alcançar e te abençoar também nessa noite, para que a equipe de mídia possa se preparar. A mensagem está no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 19, e nós faremos menção dos versículos 16 a 22. Você pode procurar na sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 19, versículos de número 16 até o versículo de número 22. Quero ser grato a Deus por estar aqui nessa noite. Meu coração está alegre, eu estou muito feliz por poder retornar aqui ao Templo Sede, ver tantos amigos, tantos irmãos, que às vezes a gente não vê no dia a dia. Quero agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança, por ter concordado, pastor Luiz Ricardo, por ter feito o convite, glórias a Deus, um amigo, um companheiro, tanto do ministério como agora também de profissão. Demais liderança, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, que é a irmã Débora, que é aquela bela morena lá atrás. Tem o Paulo Henrique, que é o meu primogênito, e tem também o Josué e também a Vitória. Eu vou ter que comprar quase uma van, viu, pastor, para qualquer dia vir para o culto. É micro-ônibus aí. Quero agradecer também a cooperação de todas as congregações, mas aqui em especial a congregação da Nova Lavras. Estou vendo aqui vários irmãos aqui, uma igreja bonita, uma igreja linda, uns irmãos abençoados, onde que nós estamos ali servindo a Deus junto com esses irmãos. Meu coração está muito feliz, e hoje nós estamos aqui, meus queridos e amados irmãos, para falar da palavra do Senhor. Está escrito aqui no púlpito: pregue a palavra. Então vamos lá, Mateus, capítulo de número 19, versículo 16 até o de número 22, diz assim a palavra de Deus para mim e para você nessa noite: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, ele Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, a vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus então disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade ou a minha infância. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue, para que a gente possa fechar. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Repete comigo: triste. Porque possuía muitas propriedades. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um jovem em que a Bíblia não menciona o seu nome. Nós vemos que este jovem, Deus abençoe meu irmão, ele teve um encontro com Jesus. Ele está frente a frente com Jesus. E pela Bíblia não mencionar o seu nome, nos outros evangelhos diz que era um jovem rico. E às vezes mencionou-se que ele era rico de acordo com as suas vestimentas. De repente pelo seu jeito de falar, às vezes pelo seu jeito de andar, ou quem sabe no camelo importado que ele deve ter chegado ali naquele lugar. Esse jovem, ele chega para Jesus e ele pergunta ao Filho de Deus sobre a eternidade. Ele pergunta para Jesus sobre a vida eterna. E eu estou aqui para falar com você sobre a eternidade. Sabe, querido internauta, ela existe. Não é simplesmente aqui. Não é simplesmente essa vida terrena a qual nós estamos passando.
E escute-me, se Jesus não voltar antes, todos nós aqui experimentaremos a morte. E presta atenção, não existe meio termo. A eternidade, todos nós passaremos por ela. Só que ou você pode passar a eternidade na glória com Jesus, ou você pode passar a eternidade no inferno com o diabo. Mas o meu coração nessa noite, pastor Luiz Ricardo, se alegra, porque nós temos tantos jovens, temos tantos homens e mulheres, alguns adolescentes e algumas crianças, e se estão aqui nesse templo, é porque eles estão interessados em um dia estar na glória com Jesus, vivendo a vida eterna na eternidade celestial. Mas apenas nas minhas palavras não adianta. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Jesus. Aleluia. Gálatas, capítulo de número 6, versículos de número 7 e 8, me ajuda, Elielto, o que diz? Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por essa palavra? 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 25, há uma promessa para mim e para você, e esta é a promessa que Ele nos fez, 2 pontos, a vida eterna, aleluia. E eu quero pedir a todos os jovens, aqui das congregações de Lavras, que possam falar comigo, aquilo que está escrito em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, vamos lá, 1, 2, 3, porque Deus, de tal maneira, mas tem a vida eterna é real, e se nós estivermos na presença de Deus, um dia nós estaremos com Jesus na glória, falando que Ele é santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Só que você tem que escolher, filhão, você tem que escolher. Certa vez, voltando de Candeias, para aqueles que não sabem, eu sou policial militar rodoviário. Passou de Candeias, o trânsito parado, o povo piscando para nós. Eu disse para o meu colega: acidente à frente. Que nada, acidente nada, saiu o povo aí piscando porque a gente está passando. Depois que nós passamos por uma baixada, vimos uma fila de carros. De longe, irmã Débora, eu já consegui ver um pequeno caminhão com a frente toda amassada. De costas para nós, ali estava um veículo Kombi, tipo essa que a igreja tem aqui. Nós descemos, fizemos a segurança do local, coneamos a pista, e quando eu chego próximo à Kombi, tinha um jovem, assim como muitos de vocês aqui, 20 e poucos anos, do lado do motorista, da cintura para baixo, irmãos, tudo amassado, pelo impacto da batida. E ele chega e começa a conversar comigo. Ei, policial, fala, filhão. E ele falou para mim assim: eu vou morrer, né? Eu falei assim: eu não sei, não sou médico, eu sou policial. Ele falou: fica aqui comigo. Eu falei: fico. Ele falou assim: eu vou morrer, eu já estudei enfermagem, está tudo prensado aqui, e depois que vierem o sangue que coagulou aqui, que está todo atrapalhado, ele vai circular pelo meu corpo e eu vou falecer. Aí eu já falei com ele, não tinha tempo, e eu falei para ele assim: então, você tem que escolher, você segura na minha mão, tudo cheio de sangue, eu seguro na sua mão. E ali ele olhando nos meus olhos, e eu comecei a falar de Jesus para ele, e falando da criação, e falando daquele que nos salvou,
E eu disse para ele, olhando nos olhos deles, irmãos, não para me vangloriar. E eu falei assim: eu não sei se você vai viver, eu não sei se você vai morrer, mas de uma coisa eu sei, vivo ou morto, há alguém que pode salvar a sua alma, e ele é Jesus Cristo. Rapaz, ele olhou para mim, nos meus olhos, já estava começando até a ficar com medo. Ele olhou para mim e falou assim: então o que eu tenho que fazer? Eu falei: você tem que aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E ele aceitou, irmão, segurando a minha mão, e parecia que a minha mão ia explodir de tanta força que ele estava fazendo. E ali nós oramos. Ele falou: não sai de perto de mim não. Eu falei: não vou sair não. E ali, quando veio, chegou o corpo de bombeiros, e com aquele maquinário deles, conseguiu tirar. No que tirou o SAMU, chegou, o jovem caiu e já desfaleceu ali. Mas ainda não tinha morrido, irmão. Colocaram ele dentro da unidade de resgate e saíram a milhão. Saiu. Nós resolvemos a situação, removemos os veículos que estavam sobre a pista, liberamos o local. E quando nós estávamos voltando, nós passamos pelo SAMU, pisca o farol, para o carro, e o que aconteceu com o jovem? E aí o médico fala assim: olha, ele teve 3 paradas cardíacas ao caminho. Ele chegou no hospital e estava lutando bravamente pela sua vida. Mas infelizmente, pelos ferimentos e por tudo aquilo que ele passou, por todos os traumas, ele veio a falecer. História triste, né, irmão? História que parece que o final foi triste. Triste de repente pela família, pela separação. Mas aqui eu vejo uma história de alegria. Porque aquele jovem de 20 e poucos anos, assim como muitos de vocês aqui, no último instante da vida dele, aleluia, ele aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. E eu creio que um dia nós estaremos lá na glória, junto com Jesus, ele, eu e todos vocês, glorificando ao nome do Senhor. Eu ia até falar isso no final, mas já vou adiantar para você. Você não precisa esperar os 45 minutos finais da sua vida para você buscar a eternidade, querido jovem. Estamos falando sobre avivamento, né? Os jovens agora estão falando sobre avivamento. Jovem avivado, sabe o que ele faz? Ele procura a vida eterna. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: e aí, irmão, tem buscado a vida eterna? Agora, ele chega para Jesus e fala, o jovem: o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus replica: cumpre os mandamentos. Quais? Não matarás, não furtarás, falso testemunho e tal. E ele vira e fala: tranquilo, isso aí eu faço desde a minha infância. Aí, irmão, nesse momento, Jesus, diz a Bíblia, que olha para ele com amor. Com o amor de quem vai falar aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que ela quer ouvir. Jesus já tinha esquadrinhado o coração daquele jovem. E Jesus diz para ele: então é o seguinte, pega os teus bens, vende tudo e me segue. Eu prossigo na história. O semblante, irmão Rafael, dele caiu. Às vezes, como muito de alguns aqui, às vezes você entrou aqui pela porta do templo, de repente você já até deu glória a Deus, se emocionou com as músicas, mas só Deus e você sabe aquilo que você está enfrentando. Mas eu tenho uma notícia para te dar: se o seu semblante entrou caído aqui nessa noite, se prepara, porque Jesus vai fazer algo na sua vida, para que esse semblante seja um semblante de vitória. E aquele jovem ficou triste, porque Jesus soltou uma real para ele, irmãos. E ele falou que desde criança ele conhecia os mandamentos. Presta atenção no negão aqui. Tem gente que está aqui, que há muito tempo eu já estou nessa igreja, que já passou aqui pelas crianças, que já esteve aqui na escola dominical, né, pastor Luiz? Aqui no domingo, cantando fuja a ovelhinha, fuja a ovelhinha. O céu é tão lindo e cheio de estrelinha.
que passou o tempo, virou adolescente na casa do Senhor, participou do EBA, viajou, foi para tudo quanto é lado, cantou. Minha identidade é servo do Senhor. O tempo passou, virou jovem, ficou inteligente, foi para a universidade, conquistou isso, conquistou aquilo, sabe de um monte de coisa, mas infelizmente hoje não tem nem força mais de vir à escola bíblica dominical. Tem pessoas que se orgulham de bater no peito, querido internauta, e dizer: eu nasci na igreja, estou até aqui na igreja. Mire-se no exemplo desse jovem rico que a Bíblia diz: conhecia os mandamentos, sabia de um monte de coisa, sabia do que fazer, sabia do que falar, conhecia a Deus, mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. E eu te pergunto nessa noite, faça uma reflexão aí dentro do seu coração, e isso serve para você também, querido internauta. Você verdadeiramente conhece a Deus? Você que se diz um jovem avivado, que fala o grego, o hebraico, que pula, que roda, que prega, que canta, você já teve um encontro verdadeiro com Deus? Porque com Deus, querida liderança, é 100%. É como se fôssemos uma corrente de 100 gomos. E a gente sabe que uma corrente ela é forte. Ela serve para amarrar um portão, ela serve até para prender o carro. Mas isso se os 100 gomos forem de aço. Não adianta termos 99 gomos de aço e um gomo amarrado com barbante. Porque a hora que a força vier, que a hora que o problema vier, sabe o que vai acontecer? Essa corrente vai se romper. E todo aquele avivamento que às vezes nós falamos que temos, cai por terra. E é por isso que tantas pessoas, é por isso que tantos jovens, é por isso que tantos irmãos, ao longo da nossa caminhada, a gente observa que se desviam. Tem gente que gosta de falar afastado, amaciar, é desviar, o caminho é esse, você saiu da rota, você está desviado. Deus está falando com alguém aqui neste lugar. Este menino, Julião, tinha roupa de crente, tinha andar de crente, tinha indumentária de crente, sabia das coisas de crente, mas na verdade, mesmo conhecendo todos os mandamentos, ele desrespeitou o primeiro, conforme aquilo que está escrito em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 3, não terás outros deuses perante mim. Resumindo, pastor Orlando, esse rapaz chega para Jesus e fala: eu quero a vida eterna, eu quero andar com o Senhor, eu quero servir, eu quero estar no meio, eu quero ser discípulo, mas não quero largar aquilo, mas não quero largar o meu futebol, mas não quero largar as minhas amizades mundanas, eu quero andar com Jesus, mas não quero largar aquele meu namorado que não conhece a Jesus, e escuta o que eu vou te falar, ele vai te arrastar para o inferno. Ah, mas tem um caso lá, de uma irmã, que isso aconteceu, e do irmão também. Não faça regras, exceções. Olha o que aconteceu com Sansão. Presta atenção, irmão. A sua intelectualidade ficará aqui. O que você conquistou, casa, carros, títulos, diplomas, tudo ficará aqui. Desculpa a expressão, mas deixa de ser besta. E a hora de nós tornarmos a ser crente verdadeiramente, é hora de nós esquecermos o nosso ego, aquilo que nós gostamos, e seguir a Deus verdadeiramente. Eita glória! Arabaxuri me canta, arabaxai. O problema desse camarada aqui era o amor ao dinheiro. Porque dinheiro, ele é até bom, mas quando o amor a ele bate dentro do seu coração, sabe como é que chama isso? Idolatria.
e ocupa um lugar de Deus, e aí você não vai conquistar a vida eterna. Pode até falar que é avivado, mas é avivado para as coisas daqui. Lá no céu a corrente tem que estar 100%. Aleluia, jovem avivado, a todo dia, ele quer mais de Deus. Jovem avivado, ele vai para a faculdade, sim, é verdade, mas lá na faculdade ele é uma referência. Jovem avivado trabalha, conquista, e quando as pessoas vêm falar para ele, mas o que está acontecendo? Ele, com o avivamento que a palavra produz no coração dele, ele fala: toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão agora e glorifica a Deus. Presta atenção. Você não veio aqui porque você viu lá no Instagram, colocou um monte de foto e tal. Você não veio aqui para me ver, não. Você não veio aqui porque a igreja é bonita ou porque os músicos são excelentes, não. Primeira coisa, você veio aqui porque você atendeu o convite do Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Espírito Santo não apareceu para mim. Ele não apareceu, ele usou um instrumento dele para que você estivesse aqui. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Palavra dura essa, eu sei, é verdade. Queria estar aqui fazendo todo mundo pular, falar isso, falar aquilo, mas é o que Deus está falando. É porque você foi escolhido para ouvir essa palavra, para que ela pudesse entrar dentro do seu coração, produzisse fé, e você se converter dos seus maus caminhos. Ô irmão, quais são os seus ídolos? Quais são os seus ídolos? Eu vou contar uma história aqui, minha esposa até sabe. Antes de conhecer a Jesus, eu até conheci o pastor Luiz Ricardo, que ele frequentava a minha casa lá, que era amigo do meu irmão. Para por aqui. Jesus é bom, né, pastor? E o que acontece? Sabe qual que era o sonho da minha vida? Ser um atleta. Eu lutava, era o meu sonho. A projeção da minha vida, como eu me via na época de adolescente para frente, eu me via como um grande lutador. Eu me via indo para as Olimpíadas e eu treinava para isso. E vou te falar, não era ruim não. Tem até umas medalhinhas lá. Tem até umas medalhinhas lá em casa. Aí eu conheci a Jesus. O tempo passou. As circunstâncias da vida mudaram. Mas e o teu sonho, pastor Santo? Ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no meu coração. Porque Jesus preencheu o meu coração. Mas ainda não gosto, eu vou te falar que eu até gosto. Só que quando eu estou aqui, irmão, sabe, eu entendo que Deus me chamou para uma luta muito maior do que qualquer adversário que eu já enfrentei na minha vida. Quando nós estamos aqui, ou quando nós estamos com o joelho dobrado, Deus me faz lembrar que a verdadeira luta, oh irmão, que a verdadeira luta que nós temos, aleluia, aleluia, glória a Deus, ela é superior do que qualquer outra. E nessa luta não depende do meu esforço, não depende de eu estar ali treinando, fazendo musculação, ou treinando alguns golpes. Essa luta eu dependo dele. Nessa luta eu dependo dele. Nessa luta eu dependo dele. Ei, queridos líderes, de repente pode estar difícil, de repente pode estar puxado, não tem estratégia, dependa de Deus. Deus tem algo poderoso para cada um de vocês aqui, e também para cada jovem. Olha a nossa cidade, quantas mil pessoas ainda não conhecem Jesus. Seja avivado, irmão. Avivamento é isso. É mesmo com dor no coração, daquilo que você ama, daquilo que você busca, daquilo que você projetou, saber que Deus tem algo maior para a sua vida. Levanta a sua mão assim, ó, aleluia. Deus tem uma bênção para cada pessoa aqui, para cada jovem, para cada líder, para cada homem, para cada mulher. Mas para isso, você tem que aceitar essa palavra dentro do seu coração, buscar a eternidade. E enquanto Jesus não volta, pregue a palavra do bom mestre. Sabe para que você veio aqui hoje, querido irmão? Para Deus
falar contigo. E Ele está falando. Ó, manegão, você é cheio de coisa mesmo, preguiçoso. Deus está falando. Porque da mesma maneira que Ele está falando contigo, Ele falou primeiro comigo. Jesus te fez um convite, te trouxe aqui, para que você nessa noite abandonasse aquilo que está te impedindo de fazer a vontade de Deus. Eu me recordo que quando da nossa conversão, certa vez, a irmã Débora foi primeiro, né, e Jesus me arrastou atrás dela. E eu me recordo que lá na congregação, um dia Deus usou uma irmã em profecia para falar para um servo que ele seria usado. Te levarei para tal local, não sei o que e tanto. E ele se alegrou, irmão Maico. No outro culto ele já foi de terno, ó, sentou lá na primeira e ficou olhando para o dirigente. Jefferson, nisso aí vocês passaram quase 20 anos. E ele continua lá. Mas foi falado aqui que Deus é fiel para cumprir, e é, irmão. Só que abra o seu ouvido para aquilo que eu vou te falar aqui. Deus tem um plano, um projeto, algo para cada um aqui. Mas cabe a mim e a você, sabe fazer o quê? Buscar. A mim e a você sabe fazer o quê? Orar. A mim e você sabe o quê? Ler a Bíblia Sagrada. A mim e você sabe o quê? Estar na casa de Deus, respeitar os seus líderes, honrar os seus pastores, estar na presença de Deus. Deus não chama vagabundo. Ou você acha, Deus me chamou, então vai ser tipo aqueles filmes da Bíblia, né, que tinha lá na sessão da tarde. Você vai estar sentado, vai abrir o céu, uma musiquinha, e a carteira descendo. A partir de agora você é missionário. Se apruma, aleluia. Essa aqui é só para quem tem chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus aqui? Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Então começa a ler Bíblia, começa a vir na escola dominical. Crente avivado busca a palavra, crente avivado está na presença de Deus, porque assim você vai entrar na eternidade. Se você ficar parado na inércia, aleluia, se for preciso eu vou ainda te dar um puxão na orelha para ver se você desperta. Mas nessa noite o Espírito Santo fala aos nossos corações que é um tempo da gente despertar. E mesmo que a palavra de Jesus, irmã Dulce, seja contrária àquilo que você queria ouvir, cumpra, porque Jesus sabe muito melhor do que nós aquilo que precisamos para nós mesmos. Eu não sei o que é. Eu não sei o que você tem que deixar hoje aqui. Mas deixa. Entrega. Não é como antigamente que você precisa vir falar. Você entrega para Deus. Olha no seu coração, vasculhe o seu coração, sonda ele aí. Que na verdade você sabe. Na verdade você sabe o que é. Esse camarada da história que eu contei aqui, ele teve uma das maiores oportunidades da vida. Convido a igreja a se colocar de pé. E continua olhando para mim, viu? Perde o foco não. Esse camarada aqui, ele teve uma grande oportunidade na vida dele. Ele tinha o amor ao dinheiro, ele tinha um ídolo dentro do seu coração. E se ele morresse antes de encontrar com Jesus, presta atenção, ele não alcançaria a vida eterna. Esse camarada teve a oportunidade, queridos jovens de Lavras, de ter um outro ponto de partida da vida dele. Se ele falasse para Jesus, vai ser difícil, mas eu vou largar. Vai doer no meu coração, mas eu vou largar. Vou ficar até triste no começo, mas eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor está falando, porque afinal atrás ele já tinha um chamado de bom mestre. Mas ele preferiu baixar o seu semblante e ir embora. Presta atenção. Você esse jovem, você esse camarada, você esse rapaz que encontrou com Jesus, mas Jesus está aqui. E tudo que foi feito neste maravilhoso culto foi para que você chegasse a este momento,
para entender que existem coisas em alguns aqui que precisam ser mudadas. Deixa eu dar um conselho, como pastor, não vai embora como esse jovem não. Não vai embora daqui como esse jovem não. A decisão está nas suas mãos. Não há meio termo. Não existe purgatório. Não é bíblico. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. E você pode ir para o inferno mesmo dentro da igreja. E por isso, nessa noite, Jesus pergunta a você, que ouviu essa mensagem, pregada aqui pelo pastor Sandro Fernandes, e que ainda não se decidiu por Jesus, que veio acompanhado de alguém para este culto, mas que ainda não se decidiu,